eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ezequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio, não houve cura. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os dos reis e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra, Jerusalém, desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Nós lemos aqui Zedequias reinando, e a Bíblia afirma que ele reinou fazendo o quê? Aquilo que o Senhor reprova. E nós olhamos aqui a consequência disso. Corações obstinados, ele não desprezou a palavra de Jeremias, a palavra dos profetas, desprezou, escarneceram deles. A Bíblia diz no Novo Testamento que mataram os profetas enviados da parte de Deus, desprezaram a palavra do Senhor. E no final aqui nós lemos que tudo se cumpriu tudo de acordo com a palavra do Senhor. Não foi diferente. Eles ficaram e viu o castigo qual foi? Não poupou ninguém. Quem não poupou ninguém? Deus. Amém? Quem não poupou ninguém? Deus, devido à desobediência do povo dele. Deus visitou, trouxe Nabucodonosor e destruiu todos em Jerusalém. Jerusalém, com toda aquela pompa, ficou desolada, um deserto, sem nada. Aí a Bíblia diz que depois que ficou desolada, nós lemos aqui, aí que a terra, que era consagrada de Israel, que ela pôde descansar o descanso sabático. Sem o povo, ela conseguiu descansar. Amém? Mas o Senhor disse que isso só ia ficar 70 anos. Depois, pela misericórdia, ele trouxe todo mundo de volta.
Tem que se cumprir, até que se cumprisse a palavra que foi falada pelo profeta Jeremias da parte do Senhor. Amém? Então vai acontecer, isso tudo aconteceu por quê? Por causa do coração obstinado, não quis, desprezaram o que os profetas falavam lá. E aqui, olha o que Deus fez com essa atitude deles. Deus matou todo mundo, sobrou alguns que foram cativos para a Babilônia para servir Nabucodonosor, ser escravo lá até se cumprir os 70 anos. Amém? Aconteceu de acordo com a palavra do Senhor. Não vai mudar. Em 1 Reis, no capítulo 22, tem outra história de Zedequias, do profeta Acabe, que há muito tempo que eles não tinham guerra com o povo da Síria, no capítulo 22. E a Bíblia vai falar que o rei de Judá vai visitar o rei de Israel, Acabe. Josafá vai visitar Acabe. E já tinha 3 anos que não tinha guerra entre o povo de Israel e o da Síria. Não tinha, estava tudo em paz. E quando o rei de Judá, Josafá, vai visitar Acabe, Acabe já tinha falado lá com os soldados, com o povo dele, já tinha falado que Ramote Gileade era dele. E ele fala para o povo: por que a gente está aturando isso? Se a terra é nossa e nós não estamos fazendo nada para retomá-la, para tomar ela. Tem guerra assim acontecendo aí? E Josafá vai visitar Acabe. E quando chega lá, Acabe já tinha falado isso para o povo. Aí Acabe fala para o rei de Judá, Josafá: vai a guerra conosco? Vai lutar por nós? Josafá, o seu exército é como o meu, somos um só. Vamos. Os teus soldados é como os meus, teus cavalos é como os meus, é um só. Então vamos. Mas acrescentou Josafá: só faz uma coisa, vê qual é a vontade do Senhor. Vê qual é a vontade do Senhor. E tinha os profetas. E reuniram 400 profetas. 400 para falar naquele momento: vá à guerra, que a vitória é nossa. Já está tudo conquistado. Deus já nos deu a vitória. Todos, em uma só voz, profetizando isso. Aí Josafá: por um acaso, não existe mais nenhum profeta por aqui? Aí Acabe falou: tem, mas eu odeio ele. Eu odeio. E vai falar o porquê. Ele nunca falou nada de bom para mim. Só fala desgraça para mim. Tudo que eu falo, ele é contra. Eu odeio ele. Aí falou: chama ele. Micaías foi lá e perguntou a Micaías se deveria ir para a guerra. Aí Micaías responde logo de primeira: vá, a vitória é tua. Acabe sabe que ele não está falando a verdade. Eu não falei que ele sempre fala, ele então não está falando a verdade. Ele já sabia. Fala o que o Senhor disse. Micaías abriu: eu vi o Senhor no trono e vi ele enviar, aceitar que venha um espírito mentiroso para tomar todos os teus profetas e falar para você que a vitória é certa, vai dar tudo certo. E ele disse, na visão que eu tive: eu vi um povo sem pastor, na visão, sem Deus. Eu vi um povo abandonado. Está na Bíblia. Eu vi um povo abandonado sem pastor. Volte para casa para que o pior não aconteça.
E falando isso, a Bíblia diz que o mensageiro de Acabe deu-lhe um tapa na cara de Micaías, por estar falando isso. Pega esse homem e leve para o rei fulano de tal e prenda ele, bota ele para beber água e comer pão até eu voltar em segurança. Micaías, já com essa ordem que vinha sobre ele, falou assim: se você voltar em segurança, o Senhor não falou da minha parte. Eu não falei da parte do Senhor. Aí eles vão para a guerra. Aí o rei de Acabe fala assim para o rei de Josafá: eu vou como alguém, como um soldado, eu não vou com as vestes reais de rei. Você vai. Eu não vou com as vestes reais de rei. Vai só você, para Josafá. Acabe falou: eu vou com a roupa de soldado. O rei da Síria já tinha dado ordem ao exército dele para falar assim: não quero que fira soldado nenhum. Eu quero o rei de Israel. Eu quero o rei. Soldado não. Quando o soldado da Síria vai para matar, quando vê ele com as vestes, quem estava com as vestes? O rei de Judá, Josafá. Acabe estava como soldado. Aí quando ele vai matar ele com as vestes de rei, né? Era Josafá com as vestes. Ele tira: não, sou eu, Josafá, sou eu. De soldado, né? Sou eu. Aí os soldados todos param. Mas a Bíblia diz que já tinha um que já tinha largado. Matou Josafá, matou Acabe. Se cumpriu a palavra. Por causa de um que largou, matou Acabe. Tinha que se cumprir a palavra. O profeta tinha falado que ele ia morrer lá. Aí ele volta sangrando e o enterro, acaba tudo e aconteceu como o profeta tinha falado. Amém? Tudo está escrito. Tem que ser o que está escrito. O ímpio não tem paz. E quando ele vai, o espírito mentiroso, ele ainda fala para Micaías: agora eu quero ver, depois do tapa, cadê o espírito que me usou para falar contigo de mentira? Cadê o espírito? Micaías vira para ele e fala: você vai ver ele quando tu estiver andando de quarto em quarto, perturbado, sem saber para onde ir. Amém? Porque o espírito da mentira faz isso, deixa perturbado. E tu vai saber, porque não tem paz. A palavra do Senhor vai se cumprir. Nós recebemos a graça do Senhor em nossas vidas. E o povo foi rejeitado, aconteceu isso tudo com eles lá, o povo dele, por causa do pecado. Existe também nos dias de hoje 400 que estão pregando mentira, mas tem os Micaías, tem Jeremias, que não fala para agradar, fala o que o Senhor manda. Ele é imutável. Deus é imutável. Ele fala, ele quer que eu fale, quer que a igreja fale aquilo que ele falou. E está escrito também, não mudou nada no Novo Testamento. Porque o Senhor Jesus, o Senhor, o Salvador, disse que haveria. Não foi o espírito que apareceu lá que estava tomando a Micaías, e não foi o outro espírito da mentira que estava tomando aqueles profetas. E hoje é o Espírito Santo que está na igreja, que a Bíblia diz que ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala só aquilo que ouviu. Então quem tem o Espírito é o mensageiro de Deus, é a igreja, para falar o que tem que falar, não esconder nada. Não importa se tomar uma tapa na cara. Ele tomou Micaías, outros foram presos. Jeremias ficou
encarcerado, passando fome. Paulo ficou preso, mas a palavra não. Não posso, Balaão, quantas vezes falou? Eu não posso falar nada além daquilo que ele falou, não tem como. Não tem como eu amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Então é a palavra, vocês não se sujeitaram, né, aos profetas que eu enviei. Então aqui é todo mundo um corpo que tem que se sujeitar à graça do Senhor. A graça. Nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro, senão é impossível amar a Deus. Como é que eu vou amar a Deus se não tomar posse do amor dele primeiro? E a Bíblia diz, Deus prova, ele provou o amor dele por nós. Quando fez aquilo lá na cruz, nem povo nós éramos. A graça é o favor imerecido. A graça significa assim, eu te dou o direito de andar comigo a partir de hoje. A graça é dizer, eu perdoo os teus pecados. A graça é se considerar, quando o Evangelho é apresentado, indigno. Porque é isso que a Bíblia diz, em Tito capítulo 3, Romanos vai falar da nossa miséria. Aí ele revela que o amor dele, o que ele nos ofereceu de graça. Poder andar com ele, desfrutar do conhecimento do Criador do universo, daquele que mantém a gente de pé, daquele que dá o fôlego de vida, daquele que manda a chuva, senão nós estávamos mortos, daquele que deixa o sol clarear para nós, senão nós estávamos mortos também. Então vai se cumprir, não interessa, aconteceu o que? Um já tinha soltado quando ele gritou, mas tem que acontecer o que a palavra disse. Tu vai morrer lá. Se tu voltar em segurança, eu não falei da parte do Senhor, eu menti. Mas ele afirmou, estava confirmando, tu vai morrer. Foi isso que ele me revelou, então é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, a graça não mente. A graça é a verdade, Jesus Cristo, cheio de graça e da verdade. Amém? Eu não vou falar nada além daquilo que ele não tenha me ensinado. E não interessa se tem 400 mentindo, mas eu tenho convicção que os remanescentes estão aí. Graças a Deus por isso, senão não tem salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E essa fé, impossível alguém gerar ela por si próprio. A fé é pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra, que ninguém pode esconder a verdade para a fé ser gerada. Como é que vai ser gerada essa fé em mim, se não pregarem a verdade para mim? Depois que ouviste o evangelho da verdade, porque se fala o evangelho da verdade, porque tem o evangelho da mentira. O evangelho da mentira é a vitória tua, vai dar tudo certo. Se tu foi batizado, tu já é salvo. Isso não é evangelho. Amém? Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Não sabe. É o que a Bíblia afirma. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quem está na luz sabe para onde estava indo. Mas a Bíblia diz que ele nos livra da ira vindoura. Ele nos livra da segunda morte. Isso tudo é graça. É o Espírito da graça. O Espírito da graça é o Espírito de vida. O Espírito de vida é o Espírito eterno. É o Espírito da graça. O Espírito da graça, o que vai reinar na minha vida e na vida de todo aquele que crê? A fé já é a graça. Então o Espírito da graça gera a fé, gera nova vida. É ele que gera uma nova criatura. Isso tudo é graça, porque graça é um favor imerecido. Nós recebemos e desfrutamos de algo que não tínhamos a menor chance de ter e de viver. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, é uma bondade de Deus para conosco. Bondade, porque foi segundo a sua vontade se revelar a nós. E dá para, sem ver, passar a amar. A fé faz isso. Eu passo a amar algo sobre todas as coisas que eu não vi, mas creio.
Amém? Isso é graça, porque onde não se encontra essa graça, se encontra ainda a desgraça. Por isso que Paulo aceitou, quando aquele conflito bateu nele, ele falou assim, confessou que está na Bíblia, todo mundo sabe disso. Ele revelou para a humanidade toda que lê a Bíblia. Ele falou, miserável homem que eu sou. Amém? Miserável, olha a declaração que ele dá depois de ser revelado qual era a verdadeira situação dele. Miserável homem que eu sou. Aí ele gritou, está aqui, a revelação dele está aqui para nós. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Dessa desgraça que eu me encontro? Aí ele exalta a graça. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que me libertou disso. Porque a lei não podia fazer nada, mas agora o Espírito da graça, o Espírito de vida que em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Me libertou do pecado e da morte. Agora eu não estou mais morto espiritual. Agora o pecado não me domina mais. Foi ele que falou isso, pelo Espírito. Então não tem mais condenação mais para essas pessoas. A graça está reinando. Salvo mediante a fé. Isso não é por meio de vós, amém? Ninguém pode se gloriar, ninguém. Quanto mais eu amo, quanto mais eu prego a verdade, quanto mais eu me santifico, e tudo tem que dar graças a Deus. Então não é mérito do homem. Esses homens lá, olha a fé desses homens, já tinha 400 que tinham falado algo, e o mensageiro que vai lá, fala assim para ele, eu vou mandar um recado para você. Já tem um monte lá só profetizando coisas boas. Então, quando chegar lá, faz a mesma coisa. Manda Micaías falar o que já tinham falado. Mas Micaías não se dobra. Amém? Não se dobra. Ficou fiel. Eu tenho que falar o que o Senhor mandou. Não é o que o homem quer escutar. E eu odeio ele. Eu odeio, porque não fala nada de bom a meu respeito. Ele só fala aquilo que me atinge. Só fala coisas ruins. Será que tem alguém com esse sentimento? Será? Ele só fala que eu preciso me negar a mim mesmo. Ele só fala que eu tenho que me humilhar diante da palavra. Ele só fala que eu sou incrédulo. Ele só fala que eu não estou salvo. Mas tem que ser falado a verdade. É câncer. É um resfriado. É um tumor. Tem que passar por um tratamento adequado. Amém? E eles lá não tiveram cura, viu? Foi tão obstinado que não houve mais cura. Está repreendido. A graça quebra todos os problemas. A graça de Deus é a bondade de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus dentro de nós, é o Espírito de poder, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, é o Espírito da glória, é o Espírito de revelação, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de santificação. Por isso que onde se encontra o Espírito, aí há liberdade. Amém? Porque a graça que está sendo oferecida, o que a Bíblia diz? Que nós não podemos, se por uma ou duas testemunhas lá, a pessoa já era culpada, condenada à morte, na lei, a acusação com duas ou três testemunhas, morte, pode matar. A Bíblia diz assim depois, o que vocês acham, o que merecem aqueles que tratar o sangue de Cristo por profano, sujo, e zombar, rejeitar o Espírito da graça? O que merece? O Espírito da graça, esse amor que foi revelado lá na cruz do Calvário por nós. O que merece? E olha o que Deus fez lá. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que ofereceu todo o amor dele, a bondade dele para nós. É o mesmo Deus que deu o Espírito para ele habitar dentro de nós. E a qual vai ser a minha resposta?
A minha resposta é: só falo aquilo que Ele quiser. A minha resposta é viver a vida que Ele me deu e revelar que aquele homem miserável que eu tenho que entender que eu era, porque o Espírito Santo convence. Amém, irmão? Convence que você, Ele me convence que eu não presto, Ele te convence qualquer um, quando há a fé verdadeira, que não presta. Não adianta dar desculpa, porque Ele revela quem eu sou. E quando Ele revela quem eu sou e eu aceito de coração, eu passo a ser o que Ele disse que eu passo a ser com Ele. Uma nova criatura. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém? Isso aqui é ordem para a igreja. Quem recebeu a graça, como é que vai falar isso aqui para o ímpio? O ímpio vai escutar isso aqui e não vai entender nada, que é uma ordem para quem? Para a igreja, para aqueles que estão agora na graça, com o Espírito da graça. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Todas as coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Palavra fiel é essa, é Espírito e vida. Palavra fiel é esta. Isso eu quero que afirme, tem que falar a verdade, porque a palavra é fiel. A palavra faz a obra. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai se cumprir. Onde tem o Espírito da glória, o Espírito da graça se encontra. O Espírito da verdade se encontra. A graça, agora a Bíblia diz que nós temos acesso a Deus, a esta graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz que é o Deus de toda a graça de toda a bondade. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ricos em quê? A vida espiritual. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é o Deus de toda a graça, porque dá a vida eterna para nós desfrutarmos hoje. E recebam, aí a Bíblia diz, recebam, eu só posso falar o que está escrito, recebam, eu tenho que receber e levar os irmãos e a todos aqueles que recebam essa palavra com toda a mansidão, porque é ela que vai se cumprir, vai acontecer o que está escrito, amém? Com a armação, presta atenção, voltando lá aos olhos visíveis, o que aconteceu lá com Josafá e Acabe, o que Acabe propôs, você vai com as vestes reais, você vai com as vestes reais, e eu disfarçado, então não vai acontecer, ele não vai morrer, Acabe, não vai, porque quem foi disfarçado? Acabe, tinha que matar Acabe, que era o rei, tinha que matar, mas ele estava disfarçado, os soldados não atiram, vá no rei, aí Acabe lá, quando vai, ele, não sou eu não, mas só que um já tinha largado,
porque o que Deus falou por Micaías tinha que acontecer. Josafá, que falou sério, consulte o Senhor, conseguiu fugir, mas a profecia era que Acabe ia morrer, então não tinha como. Até pensou que ia se livrar, pararam, arriaram, mas um já tinha soltado. Morreu. Amém? A graça, quando entra, não deixa ninguém mais morto. A graça é a vida eterna. Quem tem a graça e recebe a graça, recebe a vida. A graça é a vida, é a presença do Espírito Santo, é a presença da nova vida em ação. O que é a graça? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é graça. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. Isso é graça. Mansidão aparecendo na vida de alguém. Isso é graça. Um espírito verdadeiro, adorador, de acordo com a palavra. Isso é graça. Ele que a Bíblia diz que em tudo dá graça a Deus, porque Ele que agiu. Até quando eu estou sofrendo, em tudo dá graça, porque Ele que agiu me capacitou para sofrer por Ele, entendeu? Eu só sofro por causa dEle, e isso foi graça para a minha vida. A nós não só nos foi concedido em relação a Cristo, crer nele, não é só esse privilégio, crer nele, como também padecer por Ele, é graça, porque a graça é o poder sobre-humano de Deus dentro da gente. A graça é a presença do Espírito. O Novo Testamento é o Espírito da graça, que não era nem veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, de acordo como está na Bíblia, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Os que creem em seu nome. Os que creem em seu nome. Os que creem em toda a autoridade que está sobre o Senhor Jesus. Autoridade sobre todo nome. Então não tem outro nome, como foi falado de manhã, não tem nada de nenhuma autoridade na terra que suplante a autoridade de Jesus. O pecado tem uma autoridade sobre a vida das pessoas, tem um domínio, que na pessoa não dá para se livrar do pecado. A autoridade do nome de Jesus, quando entra, o pecado não tem mais domínio. É por isso, não tem mais domínio, porque quem domina agora é Jesus, o nome de Jesus. Como o pecado vai ter mais domínio sobre aquele que está sob o domínio de Jesus? A morte, como a morte espiritual que me mantém no pecado sob a influência de Satanás, como ela vai me dominar mais ainda, se eu carrego sobre a minha vida a autoridade que é no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. E o Espírito do Senhor, quem gerou Jesus do nada no ventre de Maria? É o Espírito da graça. O Espírito da graça faz algo sobre-humano. O quê? Não deixa mais o maligno me tocar. Não deixa mais o velho homem me dominar. Isso é o Espírito da graça. Quem está com a graça não permanece vivendo de acordo com o seu querer. Vai fazer, tem 400, tem 2 reis que estão praticamente contra mim. Só vou falar o que o Senhor mandar. Não interessa. Jeremias também, todos eles sofreram porque só repetiu o que o Senhor falou. Natã diante de Davi, eu vou falar o que o Senhor mandou. Tem que matar esse homem, é você que tem que morrer, porque quem fez isso foi você. Aí o que aconteceu? Eles lá no que nós lemos, não se humilharam, só que Davi confessou. Davi se sujeitou à palavra que saiu de Natã, porque viu que não era Natã falando, era Deus. Em 1 Tessalonicenses, louva a Deus, porque vocês receberam a palavra como se fosse de Deus, e na verdade e não de homens, e se sujeitaram. Paulo fala, nós rogamos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele falou, nós somos os mensageiros, nós somos aqueles que transmitem essa reconciliação, amém? Nós rogamos, somos da parte de Deus, estamos aqui da parte de Deus, falando para o mundo, reconcilie-se com Deus. Então os apóstolos também são as pedras de esquina,
pedra de esquina, Jesus, fundamento de Cristo e dos apóstolos, porque os mensageiros do Senhor, mas ninguém, depois eu tenho que só repetir o que Jesus falou e o que os apóstolos falaram, que foi a ação plena do Espírito Santo. E no final de tudo, o que vai acontecer? Bota ele lá na prisão, dando água e pão, até eu voltar em segurança, deixe ele assim. Micaías, não vai acontecer isso que tu está falando. Tu não vai voltar. Está no engano ainda. Então o Espírito do Senhor não mente. Então o que está pensando que vai entrar no céu e vai morar lá de acordo com a sua vontade? A resposta do Espírito, não. A graça começa, a graça mantém e a graça termina. O poder sobre-humano dominando o ser humano que se converteu. Por isso a graça, o que a graça diz? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é graça. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é graça. É a graça. E o Paulo fala, se a justiça vem da lei, Jesus morreu em vão. Mas Paulo fala, eu não anulo, eu não aniquilo a graça do Senhor. Amém? Amém. De jeito nenhum, que a justificação veio pela graça, não pela lei. A justificação me mantém agindo de forma justa diante do Senhor. A lei não. Não interessa diante de quem nós estamos. Só vou falar aquilo que o Senhor mandar. As minhas palavras não posso acrescentar e tirar nada. Só o que Ele mandou. Assim viveram os profetas verdadeiros. Assim viveram os apóstolos depois que Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Assim vive a verdadeira igreja inspirada pelo Espírito Santo, fazendo e vivendo a verdade. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merecer, aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É o mesmo Deus, é mesmo? É o mesmo Deus que, se quiser me deixar perturbado nessa noite, agora Ele faz. Ele pode apagar a minha memória agora e deixar eu vegetando. Ele me concedeu até aqui essa palavra e essa bênção de poder viver o que Ele quer. Ele me deu a oportunidade de me arrepender. Ele me deu a bondade de não viver mais para mim. Ele me concedeu o privilégio de não pecar mais. E Ele me deu a oportunidade de pegar um caminho agora e começar a disparar para a eternidade. Se me mandarem, se recebermos uma ordem no trabalho, vá lá em tal lugar, entrega isso, ordem do chefe. E até umas 10 horas da manhã tu chega lá e está resolvido isso. Aí se der 11 horas, você não foi, não chegou. Aí você fala, não, é que no caminho eu dei uma parada, não sei o que, eu dei uma parada para fazer isso, eu dei uma parada para aquilo, eu dei uma parada para resolver uns problemas meus, que eu tinha particular. Teu chefe que mandou.
Mas você disse que só não foi no horário porque tu teve que resolver uns problemas teus. E teu chefe? Hã? Aceita? Tu está correndo risco. Ele veio e mandou assim, ó, quando me salva: só olha para mim. Não pare mais em lugar nenhum. Esse é o caminho em direção à eternidade. Aí já é para mim estar aqui. Por que eu não cheguei? Eu estou parando em outros desvios, onde era para estar. Ele me dá chance. Não vá assim, que assim comigo não entra. Entrou no caminho, eu sou autor e consumador da fé. Eu coloquei algo dentro de você que jorra para a vida eterna. Quando quando essa correnteza te pegou, tu não quer parar em lugar nenhum. Tu não quer se distrair. Tu quer correr. Porque ela mesma, reparou? Essa correnteza é ela que jorra você para a eternidade. Você pegou uma correnteza que não dá. É maravilhoso deixar ela te levando. Então tu não quer, tu quer ir para lá, para a vida eterna. Então tu não quer parar, tu não quer perder tempo. E ela gera algo dentro de você que não deixa você querendo perder mais tempo, desviando do caminho. É gerado o quê? Que água maravilhosa, eu não tenho mais sede. Isso é graça. A graça é a bondade, é o favor, é a misericórdia, é o amor de Deus, é o poder, é a verdade, é tudo do céu dentro de nós, é graça. As coisas do mundo ficam mortas mesmo para quem está com essa graça. E no final, o julgamento. O julgamento vai ser de acordo com a Bíblia. Vai acontecer o que ele falou. Amém? Então que esteja já, se lá no final vai acontecer o que ele falou que vai acontecer, então em nome de Jesus, que hoje aconteça conosco o que ele diz que iria acontecer hoje, para poder acontecer lá no final o que ele falou, mas não para o mal, segunda morte, a entrada na eternidade. Ele falou isso, e ele quer salvar todos os homens, todos. Então, em nome de Jesus, vamos arraigados, firmes. Não está na palavra? Se estiveres arraigados, firmes, firmados na palavra, firmados, firmes na doutrina, não deixando ela escapar de nós, não negando Jesus. Que seja essa a verdade em nossa vida, pedindo sabedoria ao Senhor, como falar. Tem que falar. Mas Ele vai ajudando quando eu já estou preocupado em agradar. Quando há uma preocupação em agradar, Ele já vai trabalhando aqui dentro para a gente fazer o que Ele quer. Então a força é dEle, porque é Ele que opera em vós, graças a isso. Eu nunca ia querer, é Ele que trabalhou esse querer. Nunca teria como realizar o que Ele quer. Ele trabalha o querer e o realizar. Como é que eu me torno santo e capaz? Ele que nos faz idôneos. Ele que faz tudo. Eu só me entrego. Então, por que eu não estou conseguindo? Quando eu não estou conseguindo é porque eu ainda estou de pé. Agora, por que eu consigo? Porque o eu morreu. É simples assim. Por que eu consigo? Porque eu morri. E por que eu não consigo? Porque eu ainda não estou morto. Então o Evangelho é para morra, para que possamos viver. E isso é graça. Morra. Eu vim para que vocês morressem comigo na cruz. Eu vim para que vocês saíssem do túmulo junto comigo. Eu vim para que vocês tomassem posse do meu Santo Espírito e da minha palavra. Isso é graça. Amém? O resto é blá, 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 é mentira. Que esta verdade guie os nossos corações, porque no final não interessa o que aconteça. Se foi sem querer que saiu, largou, atirou sem querer. Quando fez assim, aí e quem deu? E quem soltou? Ele não. Mas só que até quem soltou
Fez assim no dedo. Todo mundo. Esse, ó. Aí eu falo para esse agora. Deus te usou, abriu o teu dedo para sair. Tinha que acontecer. Porque isso está escrito. Tem que acontecer. Fiel é esta palavra. Amém? Ela diz que faz, faz. Ela diz que cura, cura. Ela diz que tira o mal, tira. Ela diz que torna o miserável, humilde, manso. Ela faz. Porque é um espírito de vida. Amém? Vamos tomar posse em nome de Jesus. Eu quero, eu preciso. Um dos louvores que eu mais escuto é de ti preciso. Todo dia. Se eu estiver em casa, é 6, 7 vezes que eu escuto. De ti preciso. Ponto. Amém? E quando estiver fazendo, preciso de ti, preciso mais. Mais e mais. Fazendo o quê? Olhando para quem? Fita os olhos no autor e consumador da tua fé. Amém? Para que possamos enxergar eles da maneira correta.